um apocalipse zumbi, muita gente pensa em fugir para morros ou topos de prédios altos, para o interior, em algum sítio ou fazenda, ou logo se intocar dentro do mato. Mas existe sempre aquele grupo que acredita ter encontrado a solução definitiva, a ideia genial que ninguém mais teve: se esconder nos extremos da Terra. O Polo Norte, onde só tem um oceano ártico praticamente congelado e blocos de gelo próximos do Canadá, da Rússia e do Alasca. E tem o Polo Sul, o continente da Antártida. Dois lugares tão inóspitos, tão vazios, tão isolados, brancos e silenciosos que parecem perfeitos para escapar do caos. Afinal, quem imaginaria hordas de mortos-vivos vagando em temperaturas que congelam o ar antes mesmo de respirar? Pois é, mas aqui vai a primeira verdade desconfortável deste cenário. Mesmo nesses extremos, a segurança não é garantida nos polos. A infecção vai encontrar um jeito. E é exatamente por isso que hoje vamos explorar em detalhes como seria tentar sobreviver a um apocalipse zumbi em um dos lugares mais hostis do planeta. E antes de continuar, deixa eu te adiantar uma coisa bem intrigante. Nem o frio extremo consegue parar o inferno que a humanidade criou. Prepare-se, porque isso vai ficar intenso. Vamos começar definindo o cenário com algumas regras importantes. Como tudo na vida, a sua ideia genial de fugir para os polos, milhares de pessoas já pensaram exatamente na mesma coisa antes. Os infectados se adaptaram à temperatura extrema e o perigo não é tão simples assim nos polos. Você tem temperaturas de menos 40, menos 50, às vezes menos 70 graus Celsius durante tempestades, ventos cortantes de mais de 100 km por hora, paisagens onde horizonte, céu e solo se confundem em um branco absoluto. No inverno polar, você tem meses inteiros de escuridão total. Já no verão polar, meses de luz sem pausa, um lugar onde a vida sempre foi difícil, mesmo antes do mundo acabar. E ainda assim, milhares de pessoas desesperadas para fugir dos zumbis, acreditaram que esse seria o refúgio perfeito. Um local isolado, com pouco fluxo de pessoas, com poucas chances de contaminação. Mas existe um problema crítico aqui. Quando todo mundo corre para o mesmo lugar, acreditando ser seguro, ele deixa de ser seguro. E como os zumbis se adaptaram, o frio não os mata. Podem até congelar durante as nevascas, mas o frio só transforma esses monstros em outra coisa ainda mais perigosa. Antes de falarmos das vantagens e desvantagens, vamos entender um ponto importante. Existem dois tipos de zumbi nesta história: os tradicionais, lentos, já deteriorados, que caminham arrastando os pés, congelando aos poucos. Eles são mais resistentes ao frio, mais adaptados. O frio preservou seu corpo e evitou a decomposição, mas são mais vulneráveis ao fogo, mesmo sendo improvável que você consiga manter algo aceso onde tiver vento. Teremos também os sprinters, que em inglês significam corredores velozes, nada mais do que recém-infectados, aqueles que ainda preservam reflexos humanos, força explosiva nos músculos, mobilidade humana, e esses no frio reagem de forma completamente inesperada. E a baixa temperatura preserva muitos infectados nesse estado, demorando mais para desacelerar o metabolismo e se tornarem zumbis lentos. Mas vamos por partes. Primeiro, imagine a jornada inicial. No começo do apocalipse, quando a infecção começou a se espalhar e o mundo entrou em colapso, muita gente tentou embarcar rumo aos polos. Pesquisadores em estações científicas, que já tinham contatos e meios fáceis de chegar por lá.
além dos que já moravam nesses locais. Turistas presos em cruzeiros de expedição, militares em bases remotas e isoladas. Alguns conseguiram chegar, outros trouxeram a infecção com eles sem perceber, e quando o vírus chegou ao gelo, não parou mais. E se o cenário do apocalipse for um vírus primitivo que saiu de uma geleira descongelando por causa do aquecimento global, os polos seriam o epicentro da epidemia. Então já dá para ver que o negócio está feio. Nos dias em que o vento sopra fraco, todo o bioma se torna silencioso. E onde existe silêncio absoluto, qualquer som, qualquer ruído, qualquer passo errado, pode significar que você não está sozinho como pensava. Mas vamos explorar as vantagens, mesmo vocês sabendo que não é preto no branco. Nada na vida é assim. Não é isso que vai ser. Vantagem vira desvantagem rapidinho. Lá teremos muitas defesas naturais. Começando pelo ponto mais óbvio, os polos têm um tipo de defesa que nenhum outro lugar do mundo possui. O clima, temperaturas tão baixas que qualquer ser humano desprotegido morre em minutos. Isso pode parecer perfeito. Afinal, se mata humanos, deve acabar com zumbis também, certo? Não exatamente. Zumbis não sentem dor, não sentem frio. Não perdem dedos ou nariz por congelamento. Pelo menos não até o corpo quebrar de vez. Eles são aberrações resistentes. Em temperaturas extremas, eles não morrem rápido. Eles apenas desaceleram. Eles ficam rígidos. Eles congelam temporariamente. E isso cria um perigo exclusivamente polar. O zumbi congelado é silencioso e imóvel. Parece morto de vez. Até que uma pequena elevação de temperatura ou contato com calor faz o corpo voltar a funcionar. Um pequeno estímulo e eles saem da neve do nada. Esse detalhe já derruba a fantasia de que o Polo Sul é completamente seguro. A neve esconde corpos, o gelo preserva organismos por séculos e o silêncio engana. E a pergunta mais intrigante é: e as estruturas e abrigos nos polos? Diferente de bases militares, os polos têm estruturas específicas. Estações científicas, estações de pesquisas meteorológicas, laboratórios de clima, bases com poucos funcionários, mas com equipamentos de sobrevivência extremos. No Polo Sul, por exemplo, existem instalações icônicas, como a estação Amundsen Scott, que opera no ponto mais remoto e frio do continente. Já no Ártico, bases ficam distribuídas em ilhas congeladas, plataformas oceânicas e regiões onde o terreno muda conforme o gelo derrete ou congela. Essas bases têm salas de máquinas, geradores, dormitórios apertados, depósitos de suprimentos, áreas pressurizadas, laboratórios cheios de tecnologia de ponta. Ótimo para sobreviver, ótimo para estudar, ótimo para criar uma estratégia. Exceto pelo fato de que esses locais foram projetados para pequenos grupos. 15 pessoas, 20 pessoas, talvez 50 durante o verão, e durante o apocalipse, chega gente demais. E quando chega gente demais, chega a infecção também, em um lugar onde não existe para onde fugir. Cada porta, cada corredor, cada saída pode ser tanto vida quanto morte. Suprimentos, aqui entra outro ponto crucial. As bases polares funcionam com uma logística extremamente delicada. Isso significa que durante um apocalipse, quando o mundo inteiro parou, não existe reabastecimento. Acabou. As bases têm comida. 5. Rações de emergencial, alimentos congelados, arroz, massas, suplementos, mas nada dural para sempre. Água existe em abundância. Afinal, tudo ao seu redor é gelo, mas derreter gelo
consome combustível. E combustível é limitado. E isso nos leva a outro ponto. Nos polos, a falta de combustível não significa só frio, significa escuridão, fome e morte. Energia elétrica. As estações polares dependem de geradores a diesel. Pouquíssimas possuem painéis solares. E mesmo assim, no inverno, não existe sol. Praticamente todas dependem de combustível para aquecer, iluminar, manter a estrutura funcionando, derreter água, operar equipamentos, impedir que sistemas congelem e que tudo desmorone. Quando o combustível acaba, a base literalmente morre. E sabe o que isso significa? Em um apocalipse zumbi com sprinters. Significa que, no escuro absoluto, em um corredor congelado, você pode ouvir algo se movendo, sem saber se é vento, gelo quebrando ou um morto-vivo que acabou de descongelar. Sobrevivendo na marra. A essa altura, depois das primeiras semanas no polo, a adaptação já não era apenas uma questão de conforto, mas de pura sobrevivência. E isso incluía criar meios de defesa que fossem eficientes naquele ambiente brutal. Armas convencionais eram raras, munição era ainda mais difícil de conseguir, e depender apenas de ferramentas de metal era pedir para morrer congelado no primeiro descuido. A solução acabou surgindo da própria paisagem: fogo, gelo, vento, pressão e temperaturas extremas. Contra zumbis que tinham seus tecidos constantemente congelados, qualquer calor súbito era quase letal. As armas improvisadas passaram a ser tão importantes quanto os abrigos. Maçaricos improvisados em facas, aquecendo lâminas, tubos metálicos usados originalmente para perfurações no gelo transformados em lanças que aguentavam impactos repetidos sem quebrar. E, quando aquecidos ao fogo antes de um confronto, tornavam-se ainda mais mortais, causando fraturas instantâneas nos ossos rígidos dos zumbis congelados. Em um ataque, até água fervendo vira arma, mesmo água sendo um recurso que não pode ser desperdiçado assim. Mas se todo mundo morrer, ninguém bebe água, então acho que isso equilibra as coisas. Buracos camuflados sob a neve, onde a camada superior parece sólida, mas esconde uma queda de 2 ou 3 metros. É um método muito bom para proteger o abrigo, uma armadilha eficaz. Os zumbis, pesados e rígidos, afundam imediatamente, ficando presos. Mas o perigo não fica só lá fora. Dentro dos abrigos, a coisa era muito mais complicada. Haverá um medo constante de uma infecção interna. Basta uma pessoa ser mordida e esconder o ferimento, e todo o abrigo pode cair em questão de minutos. Para tentar evitar isso, surgem formas de contenção improvisadas, como isolar alguém com algum sintoma suspeito, mas às vezes o vírus avança rápido demais e a transformação acontece silenciosamente durante o sono. Seria no mínimo desesperador acordar com gritos de um surto dentro do abrigo. Já se você estiver do lado de fora, quando uma tempestade engole tudo, apenas improvisar abrigos rápidos é o que separa a vida da morte. Iglus são uma solução relativamente segura e viável. Usados originalmente por povos nativos, são ótimos refúgios emergenciais para pequenas equipes. Construí-los exige precisão. Blocos de neve comprimida devem ser encaixados com cuidado, formando uma cúpula capaz de reter calor por horas. Dentro, velas especiais e pequenos fogareiros aumentavam a temperatura o suficiente para evitar hipotermia, sem causar degelo estrutural que comprometa o iglu. Mas saiba que é algo improvisado, porque com o tempo, muitos sobreviventes aprenderam que um iglu bem feito poderia ser tanto um abrigo
quanto uma armadilha. Se construído perto demais de áreas de risco, pode atrair hordas pelo calor e cheiro humano. Quando essas hordas atacarem abrigos maiores, a situação vira uma cena de guerra por causa desse perigo iminente. Os sobreviventes precisam atuar com disciplina quase militar, rádios de curto alcance, vigias em turnos rígidos, barreiras duplas, estradas improvisadas no gelo, com cordas para orientação durante nevascas. Mesmo assim, qualquer fissura na defesa poderia significar o colapso completo. Dentro dos refúgios superlotados, o clima psicológico era tão perigoso quanto o frio lá fora. A paranoia se espalhava mais rápido que qualquer infecção. Pessoas desconfiavam umas das outras, disputavam comida, cobertores e espaço para dormir. Pequenas tensões viravam brigas, brigas viravam agressões sérias. E em determinados momentos, o maior medo não era um zumbi entrando, mas sim alguém perdendo o controle, quebrando protocolos, desobedecendo regras vitais para todos. Nesse ambiente claustrofóbico, manter a sanidade é quase tão difícil quanto manter o calor corporal. E o pesadelo circula do lado de fora. Os tipos de infectados. Zumbis lentos, deteriorados, são quase inúteis no frio extremo. Seus músculos congelam, os tendões ficam rígidos e eles acabam funcionando como obstáculos congelados pela neve. Mas não se engane, eles são mais fortes e ainda extremamente letais. É necessário o dobro de força para um combate corpo a corpo, e nem sempre um tiro na cabeça neutraliza um zumbi congelado. O perigo ainda mais mortal são os sprinters, recém-infectados, com reflexos humanos, juntas flexíveis, movimento eficiente. Esses não congelam rapidamente, e quando congelam, descongelam com rapidez. São capazes de correr em superfícies congeladas, de perseguir presas em campo aberto, de usar instinto para pular fendas de gelo. E, o que é pior, quando o clima esquenta um pouco e eles descongelam, voltam à ação imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Os perigos ambientais, além dos zumbis, você enfrenta quedas em fendas de gelo, hipotermia, desidratação oculta, cegueira branca causada por reflexão da neve, ventos que apagam pegadas e apagam esperanças, isolamento psicológico severo, noites eternas, dias eternos, alucinações e uma sensação constante de que você não pertence àquele lugar e ainda tem mais. Uma grande parte da população que tenta ir aos polos não tem preparo para o clima. Pessoas morrem tentando chegar antes mesmo de enfrentar um único zumbi. No curto prazo, os polos parecem ótimos. Você tem isolamento, baixa densidade de infectados, instalações relativamente seguras, pequenos grupos frio que desacelera monstros, recursos iniciais e a sensação de esperança por estar longe do caos urbano. No curto prazo, eu daria uma nota 8 de 10. São bons locais, mas no longo prazo tudo muda. O combustível acaba, as portas congelam, os geradores param, o sistema de aquecimento morre, a água precisa de muito esforço para ser derretida. A comida acaba, o cansaço mental aumenta, a escuridão interminável quebra o psicológico dos mais fortes. E ainda tem mais uma surpresa para manter sua atenção. Nos polos, você não morre lutando com um zumbi, você morre porque o ambiente vence. Longo prazo, eu daria uma nota 3. E a conclusão de tudo isso? Os polos parecem seguros, parecem distantes, parecem perfeitos, mas são uma ilusão. Você tem frio, isolamento, escuridão, estruturas frágeis diante do tempo e zumbis que congelam
e descongelam como armadilhas vivas de carne morta. No Polo Norte, ataque de urso polar é outra preocupação. No Polo Sul, pinguim vira frango. No fim, sobreviver nos polos é possível sim, mas apenas temporariamente. E, ironicamente, o que te mata não é o monstro, é a própria natureza, que sempre existiu desse jeito. E se você chegou até aqui, parabéns. Pelo menos, na teoria, você ainda está vivo. Agora, eu quero ouvir você. Qual seria a sua nota para sobreviver a um apocalipse zumbi no frio congelante dos polos? Acha que seria um bom esconderijo ou apenas um túmulo esperando para fechar? Apoie o canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião e caso queira ver mais análises como essa, é só pedir. Eu vejo tudo que vocês mandam, então não deixem de sugerir o próximo cenário. Até a próxima.